Oi, tudo bom, queridos do Mundo História, Mundo Edu? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil colônia do século XVI. Fala, moçada esperta! Olha só, nós estamos começando a nossa sequência de aulas aqui sobre a história do Brasil. Estou falando começando em nível cronológico, nós já temos outras aulas aqui no site. Nós começamos do princípio do Brasil, esse Brasil do século XVI, que vai sendo aos poucos ocupado pelos portugueses. Mas o seguinte, nós vamos destacar dois momentos principais desse século XVI. O período pré-colonial, que são os primeiros 30 anos, e a colonização, que vai se dar depois desses 30 anos iniciais. Moçada, o período pré-colonial, de 1500 a 1530, é justamente o momento em que Portugal não vai ter interesse no Brasil. Por quê? Os portugueses, na verdade, rapaziada, estavam fazendo aquele comércio de especiarias com o Oriente, com as Índias, e na verdade a chegada de Cabral aqui em 1500, 22 de abril de 1500, data oficial da descoberta do Brasil e blá blá blá, ela faz parte de um processo maior. Não era apenas a chegada dos portugueses ao Brasil, era uma passagem dos portugueses ao Brasil para se encaminharem para Calicut, na Índia, onde iriam fazer comércio de especiarias. A bem da verdade, moçada, os portugueses já conheciam o Brasil pelo menos desde 1498. Lá em Portugal, se diz que quem descobriu o Brasil de verdade foi Duarte Pacheco, navegador que passou pelo litoral brasileiro, mas não teve possibilidades de averiguar se existiam riquezas importantes para Portugal aqui. E aí, quando Cabral chega ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, ele veio numa expedição planejada para vir ao Brasil, para ver se existia algum tipo de riqueza e fazer as formalidades da posse do Brasil para Portugal. Vamos chegando de assalto, século XVI, rap pesadão português. Eu faço rap lusitano pesadão, vou desembarcando por aqui descendo a mão. Foi após a chegada de Cabral que se rezou uma missa para os índios. Os inocentes dos índios, apavorados com aquela missa, dizem até alguns que tinham uma cruz gigante com Jesus em tamanho natural esculpido na cruz. E os índios apavorados, ai, coitado do Raul Seixas ali pendurado naquela cruz. Seja feita a sua vontade, siga o seu próprio caminho, pra ser feliz de verdade. Além de se rezar uma missa, moçada, se tomou posse formal, se fez um discurso sobre a posse da terra para Portugal, pelo que determinava o Tratado de Tordesilhas de 1494, e nos 10 dias em que a comitiva de Cabral esteve no Brasil, eles estavam basicamente procurando metais preciosos. Isso de estar procurando metais preciosos fica muito caracterizado na carta de Pero Vaz de Caminha, aparecendo em vestibular de história, a carta de Pero Vaz de Caminha. É muito provável que apareça o mesmo trecho de sempre. Ó, querido rei de Portugal, não podemos encontrar aqui nesta terra nem ouro, nem prata, nem um metal que vale. Encontramos sim muitas terras férteis, porque existem águas infinitas aqui, e nestas terras parecem que tudo dará. Mas encontramos também este bando de índios correndo pelados para lá e para cá, e o que melhor me parece que devemos fazer nesta terra é salvar estas almas. Moçada, nesse trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha já fica claro o pensamento mercantilista. Não tem nem ouro nem prata, mas tem terras férteis. Tem que se achar alguma coisa para explorar. E também Caminha sugere a catequização dos indígenas. Aliás, para Caminha era prioridade, para o governo de Portugal não, já que depois dos 10 dias em que o Cabral chegou aqui, ele chegou dia 22 de abril, foi embora dia 32 de abril. Depois desses 10 dias aí, os portugueses deixaram literalmente o Brasil a ver navios e não se preocuparam em colonizar o Brasil, já que o comércio de especiarias lá das Índias é que estava dando muito lucro para os portugueses no momento, e o Brasil não tinha metais preciosos. Claro, rapaziada, se ouvia muito falar nessa época da Espanha, que havia encontrado e estava encontrando
grandes quantidades de metais preciosos na sua porção americana. Por isso, os portugueses não desistiam do Brasil e mandaram para cá expedições exploratórias. Em 1501 veio Gaspar Lemos, em 1503 Gonçalo Coelho. Estes senhores aí, comandantes de expedições, eles queriam ver se encontravam metais preciosos no Brasil. Encontraram apenas pau-brasil. O pau-brasil vale uma fortuna na Europa. Isso aqui tem muito! O que eu preciso é de gente disposta para trabalhar. Isso aqui tem pouco. A árvore que deu nome ao país. Porque, moçada, no tronco do pau-brasil existe uma espécie de seiva, algo parecido com um líquido, que é usado para fazer tintura de cor avermelhada lá na Europa. Uma tintura de cor vermelha, puxando para um laranja, lembra a cor de brasa, Brasil. E os portugueses passaram então, não tendo outro recurso, a explorar o pau-brasil, mas sem colonizar o país. Mas claro, daí nesses primeiros 30 anos eles exploraram tanto o pau-brasil que determinou o pau-brasil da extinção hoje, né? Rapaziada, na verdade, os primeiros 30 anos são marcados pela exploração basicamente do pau-brasil, mas até o século XIX, mesmo depois que tem açúcar, mesmo depois que tem ouro e café, o pau-brasil continuava sendo extraído, até que no século XIX se criaram restrições para a extração dessa madeira. Mas realmente, nos primeiros 30 anos do Brasil, era basicamente o pau-brasil. Porém, como eu te falei, sem o Brasil ser colonizado, os portugueses criavam feitorias, entrepostos no litoral, umas espécies de fortes, e faziam o escambo com os indígenas, faziam uma troca de presentinhos pela madeira do pau-brasil. E foi aí que os portugueses começaram a ter algum tipo de exploração sobre o país. Mas tu tem que observar também uma palavrinha que está relacionada ao pau-brasil: o estanco. O que é o estanco? O monopólio do rei. Alguns produtos na colônia, eles eram estanco real, só o rei poderia explorá-los. O pau-brasil era um desses produtos. Obviamente o rei não vinha, mas o que ele fazia? Vendia concessões para grupos de comerciantes que quisessem explorar a madeira. E foi aí que veio Fernando de Noronha explorar o pau-brasil a partir de 1502, liderando o primeiro grupo de comerciantes que o fez. O Fernando, eu tô confuso, o Fernando de Noronha não é uma ilha. A ilha de Fernando de Noronha, ao norte do Brasil, é uma homenagem ao nome do primeiro explorador do pau-brasil. Porém, rapaziada, nós temos um detalhe. O Brasil não era colonizado, apesar de estar gerando alguma renda para Portugal, mas isso suscitava a inveja de algumas outras coroas europeias. A França, que começava um processo de navegações no início do século XVI, questionava o Papa através da figura do rei Francisco I. Papa, eu não compreendo como que o Brasil pertence a Portugal e o resto da América pertence à Espanha. Eu quero saber onde está o testamento de Adão que diz que Le Monde pertence a Portugal e Espanha. E moçada, não existia um testamento de Adão que dizia que o mundo pertencia a Portugal e Espanha. Ou o Papa perdeu. E a França se sentia autorizada a desobedecer o Tratado de Tordesilhas, pois era um reino cristão que não tinha sido contemplada com territórios na América. Basicamente por conta das incursões francesas sobre o território brasileiro, é que o rei de Portugal mandou expedições de defesa para o Brasil, e o senhor Cristóvão Jacques esteve aqui no nosso litoral em 2 ocasiões. Entre 1516 e 19 e depois entre 26 e 28, combatendo basicamente os franceses. Uma das pessoas, inclusive, que sugere ao rei a colonização do Brasil é Cristóvão Jacques. Cristóvão Jacques, ele defende que o Brasil tenha que ser colonizado porque senão vai ser tomado em definitivo pelos franceses. É nesse contexto de ameaça francesa, somado também ao declínio da economia das especiarias orientais, que em 1530 o rei de Portugal ordena a colonização do Brasil. Agora, moçada,
começa o processo de colonização, que tem como pioneiro o senhor Martim Afonso de Souza, chefe de uma expedição que introduziu uma possibilidade econômica no Brasil, a cana-de-açúcar. Olha, isso é inédito, eu nunca tinha visto uma cana tão de perto, a não ser na feira já, o cara moendo. O que eu faço? Chupa. Ai, gente, não quero chupar isso não. Chupa, vai chupando, é bom pra saúde. Não existia cana-de-açúcar no Brasil. Os portugueses cultivavam ela nas suas ilhas oceânicas. Os portugueses faziam a produção açucareira com mão de obra escrava, faziam a produção açucareira dentro de um sistema de capitanias hereditárias e com parceria holandesa dentro de suas ilhas no Oceano Atlântico. Eles vão transplantar aos poucos esse mesmo modelo para o Brasil. O Martim Afonso de Souza vem, trouxe as mudas de cana-de-açúcar, foi distribuindo essas mudas e sesmarias, que eram espécies de fazendas entregues para o governo, para os homens que vinham junto com Martim Afonso de Souza. Martim Afonso combateu alguns piratas franceses que estavam rondando o litoral, acabou em 1532 fundando a primeira vila do Brasil, São Vicente, mas Martim Afonso de Souza não conseguiu colonizar o Brasil. A expedição dele contava com aproximadamente 400 homens. Tu não coloniza nada com 400 homens, que dirá um país do tamanho do Brasil. Mas aí, moçada, o que acontece é o seguinte: a expedição de Martim Afonso de Souza era apenas o primeiro passo. O passo 2 para a colonização se dá a partir de 1534, quando o governo de Portugal divide o Brasil em capitanias hereditárias. O número varia conforme os historiadores. Alguns dizem que é 15, 14, 13, 12 capitanias. O fato, moçada, é que eram 15 faixas divididas em 14 capitanias, entregues para 12 nobres. Mas não fica te preocupando com esses números aí. Fica te preocupando em entender o que são as capitanias hereditárias. As capitanias eram lotes de terra doados a nobres. O rei estava terceirizando a colonização do Brasil e passando a responsabilidade para os nobres. Não, mas isso aí é tipo feudalismo, então. Lembra feudalismo. Mas, moçada, não significa que o Brasil teve feudalismo, porque a característica política, lembra mesmo, o rei está entregando parte dessas terras para nobres. Mas existem diferenças. Por exemplo, no feudalismo não existiam documentos. As capitanias tinham a carta de doação e o foral, documentos que previam direitos e deveres para os capitães donatários, os nobres que haviam recebido as capitanias. E, moçada, a economia das capitanias não era como a do feudalismo. No feudalismo tu tem economia de subsistência. As capitanias basicamente deveriam produzir cana-de-açúcar ou alguma outra economia para complementar a economia do reino dentro dos moldes mercantilistas. Só que o fato é o seguinte, moçada: dos 12 nobres que receberam as capitanias, 4 sequer tinham dinheiro para sair de Portugal. Esse é um dos grandes problemas das capitanias, a falta de recursos econômicos. Dos 8 nobres que acabaram vindo, por um motivo ou por outro, alguns acabaram desistindo. Um morreu, um foi embora, um achou que não valia a pena o investimento no Brasil, outro foi atacado por piratas, outro desistiu e outro acabou falindo. Moçada, dos 12 nobres, apenas 2 é que realmente obtiveram sucesso na sua colonização. O próprio Martim Afonso de Souza, que havia fundado os primeiros engenhos de açúcar em São Vicente, e Duarte Coelho, o capitão donatário de Pernambuco. Apenas esses 2 prosperavam, então as capitanias estão com problemas. Era ataque de indígenas, era ataque de piratas, era falta de dinheiro, e o governo de Portugal teria que dar um jeito para colonizar efetivamente o Brasil. Então, em 1548 é criado o Governo Geral. O terceiro passo para a colonização do Brasil. Rapaziada, o Governo Geral não acaba com as capitanias.
ele vem para auxiliar as capitanias e cria um processo de centralização administrativa dentro do Brasil. Em 1549 chegou o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza. E moçada, Tomé de Souza, ele cria todo o alicerce para o processo colonizatório do Brasil. Tomé de Souza funda Salvador, a sede do governo geral e primeira capital do Brasil, ainda criada em 1549. Tomé de Souza organiza expedições para combater os indígenas e os piratas que atrapalhavam as capitanias. Tomé de Souza organiza expedições de busca de metais preciosos no interior do Brasil, as entradas, só que essas aí não tiveram grande sucesso. Tomé de Souza introduziu a pecuária no país. Não existiam vacas no Brasil antes de 1549. Hoje existem muitas vacas por aí. Vai lá besteira e toma vai lá demais e toma Junto com o governador Tomé de Souza também veio o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, e o primeiro grupo de jesuítas, liderados aí pelo jesuíta Manuel de Nóbrega. Claro, né, moçada? Com a presença oficial do governo de Portugal no país, a igreja estava vindo junto para auxiliar no processo colonizatório. E Tomé de Souza também trouxe, em 1549, o primeiro carregamento de escravos africanos. Até então, moçada, quem era escravizado era o indígena. E existia, inclusive, pela Carta de Foral de 1534, a possibilidade dos capitães donatários escravizarem os indígenas. Por que o indígena acabou sendo protelado? Por que ele acabou sendo deixado de lado e o negro africano foi valorizado como escravo? Moçada, existe muita conversa fiada sobre a escravidão africana. Alguns que dizem que o índio ele era inapto para ser escravo, mas que o africano ele tinha vocação para ser escravo. Imagina, velho, alguém com vocação para ser escravo. Tu vai lá fazer o teste vocacional no psicólogo e ele diz: olha, querido, pelos teus exames aqui, tu vai ter que fazer a faculdade de escravismo. Não existe, rapaziada, um povo vocacionado para ser escravo. Existe talvez uma questão que possa influenciar que dentro do continente africano já existiam relações estabelecidas de escravidão. Aqui no Brasil, se existia, era em um número insignificante. Existe uma questão, moçada, que é interessante. O indígena poderia fugir com alguma facilidade e o negro não ia conseguir voltar para a África se fugisse. Existia o aspecto religioso. A igreja passou a defender que o indígena deveria ser catequizado e que o negro talvez nem alma tivesse. Fuck you! Mas, rapaziada, se a gente for analisar a fundo, tudo pode ser considerado conversa fiada, uma vez que o que acabou determinando a escravidão do negro no Brasil foi o lucro gerado pelo tráfico negreiro internacional. Se eu fosse um senhor de engenho e fosse ali no meio do mato, escravizasse um indígena e trouxesse ele para mim, eu não ia estar gerando lucro direto lá para Portugal. Agora, se eu sou um senhor de engenho e compro um escravo que os comerciantes portugueses trouxeram lá da África e conseguiram normalmente por uma quantidade irrisória, normalmente trocando produtos como tabaco, como cachaça, por um escravo e vendendo os escravos a valores que chegariam hoje a 15 mil reais aqui no Brasil, se eu fizer isso, eu estou gerando um lucro para Portugal. E não esqueça, moçada, que o Brasil está sendo explorado dentro da lógica mercantilista. Tem que gerar lucro para Portugal. A escravidão do índio não ia gerar lucro para Portugal. A escravidão do africano gerou muito lucro para a metrópole portuguesa. Rapaziada, depois de Tomé de Souza, Duarte da Costa. Duarte da Costa é o rapaz que vai enfrentar a Confederação dos Tamoios, uma revolta indígena contra a escravidão. Apesar do governo iniciar a proibição da escravização do índio, muitos senhores ainda escravizavam os indígenas ali na região do Rio de Janeiro, onde eclodiu a revolta dos índios. E aproveitando-se dessa revolta, os franceses invadem a Baía da Guanabara e fazem parceria com os índios, dando armas para eles e fundando ali no Rio de Janeiro a França Antártica.
A França Antártica foi uma colônia francesa que existiu no Brasil por alguns anos, aproveitando-se principalmente da Confederação dos Tamoios como escudo para a invasão francesa. Só depois do governo de Duarte da Costa, no governo já de Mendes Sá, é que se conseguiu a pacificação dos Tamoios através da ação dos jesuítas. Jesuítas como o padre José Teixeira, canonizado em 2014, acabaram pacificando os Tamoios, dizendo que os portugueses não mais iam estuprar, não mais iam matar, não mais iriam escravizar os indígenas se eles parassem com a revolta. Então logo foram pacificados os Tamoios, os portugueses passaram pela região para enfrentar os franceses, mataram, estupraram e escravizaram os indígenas. Mas o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, líder militar, consegue expulsar os franceses da Baía de Guanabara. E aí houve então a expulsão dos franceses e a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Rapaziada, o governo de Mendes Sá vai até 1572. Alguns anos depois, em 1580, vai acontecer o episódio da União Ibérica. Portugal perde seu rei e a coroa portuguesa acaba sendo incorporada pela coroa espanhola. Mas esse é um assunto que a gente vai ver na aula do Brasil do século XVII. E enquanto isso, moçada, é bom que você saiba que o açúcar, ele ia muito bem, obrigado. A economia açucareira, com parceria holandesa, com mão de obra escrava, dentro das capitanias hereditárias, ia progredindo aqui no Brasil e o Brasil começava a dar lucros para Portugal. A economia açucareira, as invasões holandesas, que tem a ver com o açúcar, e a União Ibérica, que tem a ver com a invasão holandesa, a gente vê na próxima aula, que possivelmente está aqui em cima, ou vai estar aqui em cima, o Brasil do século XVII. Queridos, bons estudos para vocês, um grande abraço da equipe do Mundo Edu, tamo junto sempre, é isso aí, fiquem bem.